Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor Alineu. Nesta aula nós iremos falar sobre interseção de conjuntos. Essa é a quarta aula sobre conjuntos. Nas aulas anteriores a gente definiu alguns tipos de conjuntos. Na aula anterior, especificamente, nós começamos as operações com conjuntos, falando sobre a união de conjuntos. E nessa aula a gente vai dar prosseguimento estudando a interseção de conjuntos. Vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que a interseção entre eles, de notação A interseção B, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B. Podemos representar a interseção de dois conjuntos pela sentença, né? Nós temos aí esse símbolo, você viu na aula anterior, que o da união, esse símbolo é voltado para cima, daqui da interseção é voltado para baixo. A interseção é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, na interseção, nós formamos o conjunto com os elementos que pertencem a ambos ao mesmo tempo. Diferentemente da união, onde você poderia pegar um elemento pertencente a um conjunto ou a outro conjunto. Na interseção, nós queremos que o elemento pertença aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Graficamente, a interseção pode ser representada assim. Nós temos essa primeira situação, conjunto A e o conjunto B, e você observa essa região central que está achurada e representa a interseção. Aqui, esta área pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Nesse segundo caso, nós temos conjunto A e o conjunto B. Você observa que o conjunto B está contido no conjunto A. E a interseção entre A e B é o próprio conjunto B. E na terceira situação possível, nós temos aí os conjuntos A e B sem nenhum elemento em comum, eles não têm nenhuma região comum. Nesse caso, a interseção entre ambos é o conjunto vazio. Nós vamos ver mais à frente que, nesse caso, nós dizemos que os conjuntos A e B são conjuntos disjuntos. Ok? Vamos lá. Vamos dar aqui alguns exemplos para tornar esta operação mais clara. Sejam os conjuntos A, de elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e B, de elementos 1, 3, 5 e 7. Determine a interseção B. Nós queremos determinar um conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Se você observar bem, você vai observar que os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo são o 1 e o 3. Então, a interseção entre A e B é formada por esses dois elementos. Podemos representar aqui graficamente esta situação. Nós temos o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B com os elementos 1, 3, 5 e 7. Você observa que o 1 e o 3 são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. No exemplo de número 2, dados os conjuntos T de elementos A, B e C e M de elementos A, B, C, D e E, determine T interseção M. Queremos aqui os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se você observar bem, você vai perceber que os elementos A, B e C estão em ambos os conjuntos. Logo, a interseção entre T e M é formada pelos elementos A, B e C, que é o próprio conjunto T. Se nós observarmos aqui graficamente, a gente vai observar que o conjunto T é um subconjunto de M. Então, evidentemente, todo elemento de T também é um elemento de M. Propriedades da interseção de conjuntos. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, a interseção A é igual a A, ou seja, um conjunto, a interseção com ele mesmo, o resultado é ele mesmo. Essa propriedade chama-se idempotente. Segunda propriedade, a interseção ao conjunto universo é igual ao próprio conjunto A. Elemento neutro, essa propriedade. A gente viu essa situação no exemplo de número 2. Isso acontece porque o conjunto A ele está contido no conjunto U, né, no conjunto universo. Então, evidentemente, a interseção dele com o conjunto universo vai ser ele mesmo.
Terceira propriedade, A interseção B é igual a B interseção A. Essa é a propriedade comutativa. Então, se você estiver fazendo a interseção entre dois conjuntos, não importa se você faz A interseção B ou B interseção A, o resultado vai ser o mesmo. Quarta propriedade, nós temos A interseção B interseção C vai ser igual a A interseção C interseção B. Essa é a propriedade associativa, ou seja, se eu tiver aqui esses três conjuntos e eu quiser interseção entre eles, independentemente se eu fizer primeiro a interseção dos dois primeiros ou se eu fizer a interseção dos dois últimos, o resultado vai ser o mesmo. Conjuntos disjuntos. Quando A interseção B é vazio, isto é, quando os conjuntos A e B não têm elemento comum, A e B são denominados conjuntos disjuntos, ok? Isso acontece quando a interseção entre eles é vazia. A gente já viu isso anteriormente, quando estávamos apresentando a interseção de forma gráfica. Agora vamos aplicar nos exercícios a interseção entre conjuntos. Exercício de número 1, dados os conjuntos A de elementos A, B, C e D, B de elementos C, D, E, F e C de elementos C, E, G e H, determine a interseção B, a interseção C, B interseção C e A interseção B interseção C. Vamos lá. Vamos começar com a interseção B. Quais são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo? Se você observar, você vai identificar os elementos C e D, né? Então, a interseção entre A e B é formada por esses dois elementos. Vamos agora para a interseção C. Olhando para os conjuntos A e C, nós iremos identificar apenas o elemento C, que é comum aos dois conjuntos. Então, a interseção C é formada pelo elemento C. Agora vamos para B interseção C. Quais são os elementos que estão nos conjuntos B e C ao mesmo tempo? Se nós observarmos, vamos encontrar os elementos C e E. Então, a interseção entre B e C é formada por esses dois elementos, C e E. E, finalmente, a interseção entre A, B e C. Quais são os elementos que estão nesses três conjuntos ao mesmo tempo? Você, evidentemente, vai identificar apenas o C. Então, a interseção entre A, B e C possui apenas um único elemento, que é o elemento C. Ok? Vamos para o próximo exercício. Questão número 2. Dados os conjuntos A de elementos 2, 3, 4, 5, 6 e B de elementos menos 1, 0, 2 e 3, determine a interseção B. Quais são os elementos que estão nesses dois conjuntos ao mesmo tempo? Se você observar, vai encontrar o 2 e o 3. Então, a interseção entre A e B é formada por esses dois elementos, o 2 e o 3. Mais um exercício. Sendo o conjunto A formado por elementos x pertencentes aos inteiros, tal que o x é maior que menos 5 e menor do que menos 2, e o conjunto B formado por elementos x pertencentes aos inteiros, tal que o x é maior ou igual a menos 3 e menor do que 0, determine a interseção B. A primeira coisa que nós iremos fazer aqui é escrever esses conjuntos por extensão, para que a gente possa resolver de uma forma mais simples, ok? Então, o conjunto A, formado por números inteiros que estão entre menos 5 e menos 2, lembrando que menos 5 e menos 2 não participam desse conjunto, então os elementos vão ser menos 4 e menos 3. No conjunto B, nós temos elementos inteiros que estão entre menos 3 e 0, onde o menos 3 pertence ao conjunto. Então, nós teremos aí os elementos menos 3, menos 2 e menos 1. Nós queremos determinar a interseção entre esses dois conjuntos. Quais são os elementos que estão nesses dois conjuntos ao mesmo tempo? Você identifica facilmente que apenas o menos 3 está nesses dois conjuntos. Então, a interseção entre A e B
é igual ao conjunto unitário formado pelo elemento -3. Ok, pessoal? Então, nós chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, iremos falar sobre a diferença de conjuntos, que é mais uma operação entre conjuntos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deem uma força para nós se inscrevendo no nosso canal, acionando o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ser avisado. Dê um joinha para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!